Na primeira questão, nós falamos sobre o conceito de domínios morfoclimáticos utilizado pelo geógrafo brasileiro Azi Absarder, e ele perguntou o seguinte: o que seriam os domínios morfoclimáticos? Esse domínio morfoclimático seria o conjunto de todos os elementos naturais que fazem as paisagens serem únicas. Seria o conjunto do relevo, dos rios, das árvores, certo? Que faz com que aquele ali tenha uma característica única. Então, a letra que responderia a essa pergunta, o que seriam os domínios morfoclimáticos, seria o conjunto dos elementos naturais que formam uma unidade paisagística. Letra C, então, seria a resposta da primeira questão. Na segunda, são elementos naturais que formam os domínios morfoclimáticos, exceto, isso quer dizer que apenas uma das alternativas está errada, e a única alternativa errada seria a população. Então, relevo, solo, clima, vegetação, todos esses elementos aqui formam o domínio morfoclimático de uma região, dão as características físicas e geográficas dele, certo? A terceira questão, ele pede para a gente observar o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros, e eu pedi para vocês observarem que na página 57 do livro de vocês, vocês vão ter esse mesmo mapa, mesmo ele estando pintado com cores diferentes, mas na legenda a gente vai encontrar facilmente quais seriam os números 1 e o número 2 dos mapas, quais seriam esses domínios, respectivamente, tá? Então, ó, o domínio 1, o domínio 2, quais seriam eles? Bom, a gente deve imaginar que o domínio 1, ele está aqui, ó, na área seca do Nordeste, que seria justamente o domínio da Caatinga. E o domínio número 2, ele seria, então, aquela região litorânea ocupada pela Mata Atlântica no passado, que hoje foi tão devastada. A gente só tem mais ou menos 1,5% de área preservada dessa Mata Atlântica. E como o fato mais marcante dessa região foram aqueles morros, certo? Que existia na região e não a vegetação, foi dado o nome dessa região de Mar de Morros. É o único domínio morfoclimático que não tem o nome da vegetação do lugar. Então, a resposta seria, ó, aqui, Caatinga, e aqui o Mar de Morros, tá? Então, a resposta seria na letra B. A quarta questão, assinale a única alternativa que não é um domínio morfoclimático do Brasil. O único domínio que não é um domínio morfoclimático do Brasil é aqui o chamado domínio do Nordeste, tá? A gente vai ter domínios no Nordeste, mas seria o domínios, no caso da Caatinga, e também o domínio do Mar de Morros, mas não seria esse nome, domínio do Nordeste, tá? Então, nós temos no Brasil o domínio da Amazônia, o domínio das pradarias, o domínio das araucárias, do Nordeste não. Quinta questão. No domínio do Mar de Morros, no passado, encontrava-se qual vegetação? Como eu falei antes, numa questão anterior, seria a Mata Atlântica, aquela mata que era quase em todo o litoral brasileiro e que hoje tem apenas 1% por conta do desmatamento, né? E da existência das grandes cidades no litoral brasileiro. A sexta questão. Assinale a única alternativa errada quanto às características da floresta amazônica. Veja, a floresta amazônica, ela tem árvores muito próximas uma da outra. Na verdade, ela forma andares de árvores. As folhas dessas árvores são grandes, permanecem verde o ano inteiro, tá? E tem uma vida longa, então tem um ciclo de vida longo, são árvores perenes. Elas também não perdem suas folhas no outono. Todas essas alternativas aqui estão corretas, mas a letra A, ela diz que o solo amazônico é rico e raso, tá? O solo amazônico, embora a gente tenha a impressão por ter grande exuberância vegetal, que ele seja um solo rico, ele é um solo
autotrófago. E o que seria isso? Ele se autoalimenta. É justamente as folhas, os galhos, os animais que moram nessa região que morrem, que forma a parte de humus rica desse solo, que fica sobre a fina superfície superior. Então, ele é um solo pobre. E por isso não é tão vantajoso assim retirar a mata para fazer os plantios, como vem acontecendo tanto na região amazônica, tá? Essa é a única alternativa errada, e a resposta da sexta questão seria a resposta A. O solo amazônico é um solo pobre. A sétima questão. Assinale a alternativa que não é uma das características do domínio da caatinga. Vamos lá? A única alternativa que está errada aqui seriam árvores de grande porte. As árvores da caatinga elas são formadas de médio e pequeno porte. Nós temos na caatinga um clima tropical semiárido, com chuvas mal distribuídas e períodos de seca. A gente vai ter na hidrografia os rios intermitentes, que são aquele tipo de rio que no período do verão eles secam, não é isso? Não vai ter as chuvas para alimentar esses rios e eles secam. Os solos, eles são rasos, mas eles são muito ricos em nutrientes. E é por isso que tanta gente da nossa região vai plantar justamente no sertão, naquelas áreas onde tem reservatórios de água. Certo? Então, resposta da sétima questão. Letra B, árvores de grande porte. Nossas árvores são de pequenos e médios portes na região da Caatinga. Oitava questão. Domínio que fica na porção central do Brasil, com as seguintes características. Vegetação com árvores de pequeno portes, espaçadas, raízes profundas, troncos retorcidos, clima tropical semiúmido, sólidos, ácidos e pobres, que necessitam de correção para o uso agrícola e tem como relevo predominante o planalto. Qual seria esse domínio? Bom, vamos lá, minha gente, ó. Na região central do Brasil. Essa é a primeira grande informação que a gente tem sobre isso. O Mar de Morros, a gente viu numa questão que ela fica na parte litoral, na região próxima ao Oceano Atlântico. O domínio das araucárias, ela fica na região sul do Brasil, tá? A região da Caatinga no Nordeste. Então, na região central fica o domínio dos cerrados, na região ali que fica o Distrito Federal, Brasília. E essa vegetação, devido, né, à baixa umidade também, ele tem árvores de portes pequenos, que são distantes um pouco uma da outra, e por isso eles vão buscar a árvore mais profundamente no solo, então raízes profundas. Tem os troncos retorcidos, né? O clima é tropical semiárido, e embora sejam solos ácidos, há uma grande plantação, especialmente de soja naquela região, tá? Domínios do cerrado, minha gente. Oitava questão. Nona questão. Domínio com clima subtropical, com vegetação com a presença do pinheiro do Paraná. Invernos rigorosos, relevo formado pelas bacias e chapadas do Paraná, solos férteis, terra roxa. Tem duas coisas para a gente observar aqui que nos entrega qual tipo de domínio é. Primeiro, ó, pinheiro do Paraná. Bom, a araucária é um tipo de pinheiro brasileiro. Ela aparece quase que exclusivamente aqui no Brasil. E aí já entregou qual seria a resposta. Mais ainda, é na região sudeste que a gente tem os invernos mais rigorosos aqui do Brasil, certo? E aqui ó, a Chapada do Paraná, na região sul. Na região sul a gente vai encontrar os pampas, gaúcho e as araucárias. Mas vejam só, a gente vai ter aqui a presença do pinheiro, então seria o domínio das araucárias. Só para relembrar, né? Mar de Morro, na região do litoral, Caatinga aqui no Nordeste, domínio do Cerrado, no centro do Brasil, tá? 10ª e última questão. O que seriam as faixas de transição? Faixa de transição seriam aquelas áreas entre um domínio e outro. Uma vegetação ela não muda abruptamente só porque a gente saiu do Nordeste e foi para a região Norte. Lógico que essa adaptação de clima, né, de solo, que a vegetação vai sofrer
para se adaptar a isso aí, ela vai sendo feita de forma gradual. E nesse encontro dos dois domínios, pode aparecer características de uma região e de outra. Então, ó, a resposta correta seria a letra B. São grandes áreas que combinam características dos domínios próximos e eles se misturam de tal forma que fica difícil dizer onde um começa e o outro termina. A 10ª questão, resposta B. E com isso nós terminamos a nossa correção desse exercício e passaremos para o nosso exercício de revisão.